Olá, meu nome é Gesseli Vivan, sou gestora da Em Portugal Consultoria. A Em Portugal realiza processos de reconhecimento e ingresso acadêmico. E embora trabalhemos em todas as áreas do conhecimento, nos destacamos na área de saúde e particularmente na área de medicina. Se você chegou até aqui, é porque já está pesquisando e já tem referências de que o contexto da União Europeia permite grandes benefícios aos médicos e demais profissionais da área da saúde que venham a reconhecer as suas titulações aqui. Vou falar particularmente de alguns dos benefícios que entendo que sejam bastante relevantes. Em primeiro lugar, um profissional que reconhece a sua titulação em Portugal poderá atuar em 27 países do contexto europeu. Esta atuação, é claro que o reconhecimento do conteúdo já foi feito e você terá condições de se qualificar a partir disso, mas terá que fazer sim a prova de língua do lugar onde você pretende atuar. Então, se for para a França, terá que fazer a prova de língua de francês e assim sucessivamente em qualquer outro país da União Europeia. É importante dizer que um profissional que faz o seu reconhecimento em um país deverá atuar nele durante 3 anos antes de transferir para um outro país da União Europeia. Este é o primeiro benefício que eu entendo, a atuação em 27 países. O segundo benefício é a possibilidade da utilização dos fundos europeus para pesquisa. Então, um profissional que fez a sua formação e fez o seu reconhecimento terá condições de fazer a apresentação de projetos de pesquisa para estes fundos, que são o conjunto dos fundos agregados de todos os países da União Europeia, agregados dentro dos contextos dos fundos europeus. E aí sim você poderá desenvolver a pesquisa que entender mais interessante e mais adequada aos seus objetivos. E por fim, a possibilidade de continuação dos seus estudos de mestrado, doutorado e pós-doc em universidades portuguesas reconhecidas internacionalmente, mas também em outras universidades do contexto europeu. Então, passamos agora a entender que o processo de reconhecimento não só nos habilita a atuar em Portugal, mas aproveitar várias outras oportunidades que vão muito além da atuação no curso de medicina. Muito bem, você já entendeu então que para poder atuar em Portugal ou beneficiar-se de algum dos 3 pontos, dos 3 itens que eu abordei anteriormente, você deverá fazer o seu reconhecimento acadêmico. Mas qual das alternativas de reconhecimento é adequada ao seu caso? A resposta é: depende. Depende dos seus objetivos. Se você pretende atuar em Portugal ou um dos 27 países da União Europeia, o seu reconhecimento é o reconhecimento específico. Se você tem um mestrado ou doutorado, você poderá fazer um reconhecimento de nível ou um reconhecimento automático. Depende do seu objetivo. Mas eu vou falar dos 3 reconhecimentos rapidamente para que você entenda a diferença de um e de outro. Em primeiro lugar, existem então 3 modalidades de reconhecimento. O reconhecimento de nível reconhece o seu nível acadêmico, se você é um licenciado, se você é um mestre, se você é um doutor. O reconhecimento específico reconhece o seu nível e o conteúdo do curso que você estudou. E o reconhecimento automático é um reconhecimento que só está disponível para os cursos de mestrado e doutorado, nível 5, 6 ou 7 pela CAPES. Apesar de serem de cursos altamente qualificados, eles reconhecem somente o nível, mas eles são muito mais rápidos e se você pretende disputar alguma bolsa, ele pode ser bastante interessante porque ele possibilita o seu reconhecimento de uma forma muito mais acelerada que as demais modalidades. Mas para você atuar em Portugal ou qualquer um dos outros 27 países da União Europeia, você precisará fazer o reconhecimento específico. Muito bem, você já definiu que vai precisar fazer o reconhecimento e que o reconhecimento é o reconhecimento específico, porque você deseja atuar em qualquer um dos 27 países da União Europeia.
e você definiu por fazer um reconhecimento específico em Portugal. Mas quem precisa fazer o reconhecimento específico aqui? Qualquer profissional que tenha se formado fora do contexto europeu, independente da sua nacionalidade, deverá fazer o reconhecimento específico para poder registrar-se na Ordem dos Médicos. Gostaria de destacar que, até 2018, nós conseguíamos fazer o registro na Ordem dos Médicos para profissionais que tivessem feito o reconhecimento automático, que na época estavam vinculados a uma outra legislação, mas que foram unificadas em 2018 e a partir daí, a partir de 2019, que quando essa lei de fato esteve em prática, é que nós podemos então considerar que as universidades e a própria ordem passou a considerar como única alternativa de registro o reconhecimento específico. Muito bem, e como deve ser feito então o seu reconhecimento específico? Eu costumo dizer que o reconhecimento específico se distribui em 5 fases. Cada uma dessas fases é uma fase eliminatória. Então, cada uma delas necessita ser considerada, cuidada e avaliada como se fosse única, porque dela depende a sua continuidade para a fase seguinte. Falo a partir de agora sobre cada uma delas. A primeira etapa do reconhecimento específico é você definir em que universidade fará o seu processo de reconhecimento. Porque nós temos 7 universidades em Portugal, nas quais você poderá fazer o reconhecimento específico do seu curso de medicina. Mas antes de definir por uma das universidades, você deverá avaliar o conteúdo e a compatibilidade do conteúdo desta universidade com o conteúdo que você fez no seu curso de medicina. E esta paridade ou esta compatibilidade é que fará com que você defina então em que universidade você fará o seu reconhecimento específico. Muito bem, definido o que você fará na universidade A, B, C ou D, você terá então que fazer o quê? Encaixar a sua documentação de acordo com a legislação na plataforma da DGES. A plataforma da DGES é uma porta de entrada. Ela faz um controle do número de profissionais que estarão então interessados ou estão com o objetivo de fazer o reconhecimento e é uma maneira de identificar então o número de profissionais. Somente isso. Ela é uma porta de entrada. Você não trata nada com a DGES, que é a Direção Geral de Ensino Superior. A partir do momento que você fez o encaixe dos seus documentos na plataforma da DGES, eles foram encaminhados para a universidade para a qual você solicitou o reconhecimento. E a sua relação passa a ser, então, com a universidade e não mais com a plataforma, ok? Então, esta universidade avaliará seus documentos, avaliará o seu conteúdo programático e verificará a possibilidade da sua continuidade no processo de reconhecimento. Então, é muito importante que você defina objetivamente por que é que está fazendo a sua candidatura na Universidade A ou na Universidade B, ok? Muito bem. Uma outra questão que é relevante. A universidade vai avaliar o seu conteúdo, mas antes disso, ela fará a solicitação do seu pagamento para o processo de reconhecimento. E aí, cada universidade tem um valor e um método para isso. Algumas cobram fase a fase, outras cobram todas as fases juntas. Cada universidade tem um critério. Muito bem, ela definiu o pagamento A, B, C ou D, e aí ela vai avaliar o seu conteúdo. Se você escolheu mal e escolheu uma universidade que não tem compatibilidade de conteúdo, você provavelmente será recusado. Ela devolverá o seu processo, invalidando a sua candidatura. E o que você tiver pago, você perdeu. Então, você tem que avaliar muito bem, previamente, em que universidade você vai encaminhar o seu processo.
Esta fase, que é a fase de candidatura, que é a fase documental, a primeira fase do processo de reconhecimento, ela ocorre durante o ano todo. No entanto, meados de novembro, as universidades fazem um fechamento para os alunos que já fizeram o processo de candidatura, já pagaram a taxa, já tiveram o processo aprovado e estes farão as provas do processo que iniciam em meados de novembro. Esta primeira prova de novembro é a prova de comunicação. Então, começo a falar sobre ela agora. A segunda etapa do processo de reconhecimento acadêmico é a prova de comunicação. A prova de comunicação é uma prova escrita, onde o profissional identificará para a banca se ele tem o entendimento da língua portuguesa. Quando esse profissional fez a sua formação em uma universidade de língua portuguesa, ele pode pedir a dispensa desta prova, desta segunda etapa. No entanto, se ele for de língua portuguesa, mas fizer a sua formação em um país de outra língua, ele terá que fazer a prova de comunicação. Porque a universidade onde você definiu fazer o seu processo de reconhecimento não vai saber se você morou a vida inteira nesse país ou se você é brasileiro, por exemplo, e fez a sua formação na Argentina e se você fala português. Então, o que vai balizar o fato de você fazer a prova de comunicação ou não é o país de língua portuguesa onde você fez, ou o país onde você fez a sua formação. Muito bem, esta prova costuma acontecer em meados de novembro, da metade para o final do mês de novembro. Também é uma prova eliminatória. Bem, muitos profissionais entendem a prova objetiva como o maior desafio desse processo de reconhecimento. Isso é explicável, principalmente porque se trata da primeira prova sobre conteúdo específico e também porque a maior parte dos profissionais se forma no Brasil ou em qualquer outro contexto, se forma, vai fazer a sua especialidade e passa a atuar numa área específica. Quando ele vai fazer a prova objetiva, ele vai fazer uma prova de amplo aspecto. Então, ela vai fazer sobre todos os conteúdos da medicina. E, obviamente, que um pediatra, um ginecologista, um cardiologista, ou seja qual for a sua especialidade, você se centrou num conteúdo e vai precisar abordar todos. Então, dá para entender por que é que esta prova gera tanto receio. No entanto, a gente sabe que é passível e é possível um profissional que tenha feito a sua formação e esteja atuando há bastante tempo na especialidade, que ele refresque o conteúdo do que aprendeu e possa fazer uma prova em que ele vai ter um resultado positivo. Muito bem, passado o exame escrito, você terá então a próxima etapa, que é a prova de exame prático. Esta prova, o exame prático, passo a explicar a partir de agora. Muito bem, entramos então na quarta fase do processo de reconhecimento. Esta fase, a fase do exame prático, consiste na avaliação de um doente da área de medicina, da área de cirurgia, com a preparação de um relatório nos mesmos moldes que ocorre nos processos das provas de internato que se realiza no Brasil. Esse processo, ele normalmente é realizado em 2 dias. No primeiro dia é quando o profissional vai ter o acesso ao doente e no segundo dia, quando ele apresenta para a banca a sua avaliação e a sua orientação ou a sua recomendação para o caso clínico. O doente é sorteado no dia da prova e o candidato terá então 60 minutos para fazer questionamentos e entrevistar esse doente. É importante dizer que, assim como Portugal tem uma população bastante envelhecida, é muito comum que se tenham pacientes com mais idade.
esse exame é feito nos hospitais portugueses, são pacientes reais, e pode acontecer N situações. Nós tivemos o caso de uma médica pediatra que pegou um senhor que tinha um nível de demência mais alta. Então, o que acabou acontecendo? Esta médica teve um pouco mais de dificuldade, porque, em primeiro lugar, ela estava acostumada a lidar com crianças. E, em segundo lugar, ela pegou um paciente que tinha muita dificuldade de comunicação. Então, nesta situação, você terá um desafio muito maior de conseguir levantar as informações para o caso. É importante dizer que, depois dos 60 minutos que você tem para a entrevista do doente, você terá, então, outros 60 minutos para elaborar o caso para você e para pedir os exames que você tiver interesse em que sejam fornecidos para que você possa, então, prescrever a sua orientação para o caso. O júri, então, vai oferecer todos os resultados, todos os exames requisitados, ou então que já constem no processo clínico do doente. Se você não pedir o exame, o júri não lhe dará. Então, tenha atenção a isso. Você não terá acesso à ficha do cliente, ou quase nunca. A gente até sabe que, eventualmente, isso acaba acontecendo e o médico tem acesso a essa ficha por acaso, mas, via de regra, não é comum que se tenha acesso à ficha de acompanhamento do cliente. É como se vocês estivessem fazendo a análise de um paciente que acabou de chegar e vocês farão toda a recomendação a partir da anamnese que fizerem neste momento. A história clínica deve incluir, então, um processo de anamnese bastante criterioso, um exame físico do cliente, uma proposta de diagnóstico provisória, a requisição de exames complementares, tudo isso nesses 60 minutos que você vai ter logo após o seu processo de entrevista do cliente. Uma discussão de um diagnóstico diferencial e, então, no dia seguinte, um diagnóstico definitivo, uma proposta terapêutica e um prognóstico. No dia seguinte, quando você tiver, então, a apresentação para o júri, você terá um relatório elaborado no dia anterior e que é lido e vai nortear toda a discussão com o júri. O júri é composto normalmente por 2 pessoas. Eventualmente você terá um terceiro membro no júri, mas a discussão normalmente se dá com 2 pessoas do júri e ela tem a duração máxima de 1 hora. A classificação final deste seu processo também é de no mínimo 50%. E tem uma classificação na escala 10 a 20, que é o contexto português. Então, vamos imaginar, ou você tem abaixo de 10 e não é aprovado, ou então será classificado entre 10 e 20, que já é o seu nível de aprovação. É importante dizer que, ao final do processo de reconhecimento, você receberá uma nota. Esta nota é a nota do exame escrito, a nota do exame prático e a nota da defesa de tese. O contexto europeu tem uma nota de 0 a 20, sendo que a média para aprovação é no mínimo 10. Quando você tiver no final, você vai ter o que então? A média dessas 3 provas. O que vai acontecer? Esta média é extremamente importante para todos os processos futuros para os profissionais que desejem entrar em mestrados, entrar em doutorados ou mesmo nos fundos europeus que eu me referi lá no início. Não é relevante para você ser registrado na ordem. Se você tiver uma média 11, 12, que é das médias mínimas, você ainda assim conseguirá se registrar na ordem. Mas para os outros processos, a sua média é bastante importante. Muito bem, chegamos na última fase do processo de reconhecimento, o trabalho final. Vamos abrir aqui um parêntese. Vamos imaginar que você seja um profissional que já fez um mestrado ou um doutorado, e este mestrado ou doutorado, obviamente, que pediu um trabalho científico ou uma defesa de tese.
Neste caso, você pode fazer a solicitação de dispensa da última fase do processo de reconhecimento. Isso não é feito nesse momento. Isso é feito lá no início do processo, quando você fez a sua candidatura e você colocou dentro do processo não só o seu reconhecimento, não, o que você colocou lá no início do processo, não só a sua documentação da licenciatura, mas também a sua documentação do mestrado. Vai uma ressalva aí. Eu normalmente, quando vou fazer os processos dos nossos clientes e o cliente já tem um processo, já tem um mestrado ou já tem um doutorado, eu vou fazer o reconhecimento de nível ou o reconhecimento automático, quanto é possível, para que ele não tenha necessidade de fazer essa última prova. Aí eu já junto no processo de candidatura o reconhecimento do mestrado ou do doutorado. Isto vai facilitar que a universidade aceite que você seja dispensado dessa última fase. Muito bem, essa última fase, para quem não tem então o mestrado ou doutorado, ou para quem não conseguiu fazer com que fosse dispensado dessa última etapa, nós temos 3 possibilidades de apresentação de trabalho. Nós temos a possibilidade de apresentar uma dissertação, que aí uma dissertação é o que nós conhecemos no Brasil, um trabalho original, um trabalho escrito, que é realizado na sequência de um trabalho de pesquisa e que normalmente a gente realiza no Brasil no final de um curso de formação. Então, uma das alternativas que você tem é fazer a apresentação de uma dissertação. A outra modalidade é uma monografia. A monografia é um trabalho também temático, original, de autoria da própria pessoa que está fazendo então a defesa do trabalho, pode ter a forma de um artigo e também tem que ter as normas adequadas às revistas científicas daí indexadas aqui, no caso de indexadas internacionalmente, que é o mais comum. A última alternativa é você fazer um relatório curricular. Esse relatório curricular, o que a gente percebe é que assim, ele é muito mais factível e ele é mais interessante para profissionais que têm uma carreira densa. Um profissional que tem uma formação recente ou que tem uma formação menos acadêmica ou menos recheada de cursos, ele normalmente costuma ter uma nota muito baixa no relatório curricular. Também se percebe que existem notas mais favoráveis e que a banca costuma gostar mais das monografias e das dissertações. Mas você pode optar por fazer a apresentação de um relatório curricular com a apresentação do seu histórico profissional, tem que ser um relatório crítico, né, da sua experiência formativa e também que tenha riqueza de detalhes para que você possa efetivamente, então, ter um resultado mais positivo. Muito bem, e o sistema de análise dessa última fase, se lá no exame prático nós tivemos a discussão com 2 profissionais aleatórios que não eram de áreas específicas, mas que tinham uma linha geral e que discutiram o seu diagnóstico e que fizeram toda a apresentação da fase do exame prático, aqui nós teremos 3 profissionais que farão a análise dentro do tema do seu trabalho. Então, a discussão já será com profissionais específicos, com docentes da área científica do trabalho que você definiu defender. Uma outra situação é que normalmente a gente entre a fase do exame, do estudo de caso para a apresentação do trabalho final, você tem um percurso de no máximo 6 meses. Então, se nós estamos falando de alguém que não tem um trabalho para apresentar, ele terá 6 meses para desenvolver. Muitas universidades oferecem o acompanhamento dos seus professores para a realização do trabalho teórico, seja uma discussão, uma dissertação ou uma monografia. Então, é necessário que se escolha também a universidade de acordo com a tua situação.
se você já fez um trabalho científico, tem um trabalho recente, um trabalho que ainda tem um caráter de originalidade, de singularidade, pode ser que você não precise fazer nada novo. Se você não tem e já sabe que vai precisar fazer um trabalho, uma dissertação ou então uma monografia, talvez seja relevante já considerar não só o conteúdo programático, mas também uma universidade que lhe ofereça acompanhamento para o processo, para que você faça a apresentação de um trabalho de acordo com a metodologia portuguesa, ok? Muito bem, chegamos então ao final do seu processo de reconhecimento. Então você terá notas da prova objetiva, nota do estudo de caso e a nota do seu trabalho final. A composição dessas 3 notas fará então a sua média final, que é entre 10 e 20, e corresponde à sua nota que vai constar como a média que você vai utilizar para todos os processos futuros. Todas as concorrências que você fizer terão como referência essa sua nota. Então, como eu disse anteriormente, se você for participar de um processo de concorrência, se você for tem interesse em fazer uma outra especialidade ou fazer uma especialidade, esta nota vai ser a nota com a qual você vai concorrer nos processos futuros. Eu costumo dizer que em Portugal a gente paga o passado, porque no contexto europeu isso é muito comum. Você vai estudar o secundário e as notas do secundário vão ser relevantes para a sua formação da licenciatura ou do mestrado integrado. As notas do mestrado integrado vão ser relevantes para o seu processo de seleção de ingresso numa especialidade, num mestrado, num doutorado. Então é importante a gente sempre ter atenção 100% a cada uma das fases, até porque não tem recuperação. Se a gente chegar com uma média final de 12 e a gente quiser entrar depois numa residência, ela é sempre uma média baixa. E a residência vai tomar como referência a sua nota daqui, a sua nota do reconhecimento. Então, tenha em mente o que é que você quer fazer no futuro para que possa ter um bom desempenho e ter, então, o melhor resultado para que tenha mais oportunidades futuras. Ok? Muito bem. Essa última fase, como as anteriores, com exceção da prova objetiva, a prova do estudo de caso e também esta prova, os professores costumam dar a nota já no final do processo. Então, se você fez o estudo de caso, você vai fazer a discussão no último dia e a banca, esses 2 profissionais já vão lhe atribuir uma nota. Também nessa última fase, que é o trabalho científico, a banca vai fazer uma reunião logo depois da sua apresentação e já vai lhe atribuir uma nota. Então, passo a passo, você já vai sabendo se foi aprovado ou não. Muito bem, estamos muito felizes, fomos aprovados em todas as etapas e vamos fazer o registro na Ordem dos Médicos. Maravilha! Você fará o registro na Ordem dos Médicos e já apresentará toda a sua documentação para solicitar autonomia. Se não fizer isso nesse momento, você terá que esperar o registro na ordem para então apresentar a autonomia, ou seja, é um tempo muito maior. Então, o ideal é que quando você for fazer o seu registro na ordem, você já junte toda a documentação para a experiência, que são os 3 anos consecutivos ou 5 intercalados de experiência clínica, para que você possa solicitar a autonomia. Quando você solicitar a autonomia, junto com o registro na ordem, quando você chegar ao final e receber o registro, você já recebe a autonomia junto. Se não, terá que fazer a apresentação separado e isso demorará muito mais tempo. Então, a recomendação é que você já faça conjuntamente. Muito bem, vamos imaginar que em alguma dessas fases você não tenha sido aprovado. Até agora a gente falou só de fases em que a gente foi aprovado, mas vamos imaginar que a gente não seja aprovado numa das etapas. Na primeira e na segunda etapa você já está eliminado e você vai ter que fazer de novo.
Agora, se a sua eliminação se deu a partir da terceira prova, você poderá repetir o exame sem ter a necessidade de voltar às fases anteriores e também sem a necessidade de pagar novamente por esse processo, desde que feito na mesma universidade. Então, vamos considerar o seguinte: fizemos lá a primeira fase, ok, fomos aprovados, entramos na Universidade A. Fizemos a prova de comunicação, ok, e fomos fazer então a prova do exame de conhecimentos gerais. Nessa prova de conhecimentos gerais você foi aprovado, tirou 65 lá e foi aprovado. Beleza, próxima fase é fazer o exame prático. No exame prático, por uma infelicidade qualquer, você não foi aprovado. O que acontece? O regulamento diz que você poderá repetir a partir dali. Então, no próximo concurso, você não precisará fazer as 3 fases anteriores e poderá começar o seu processo de reconhecimento no exame prático, ok? Neste exame prático, você entrará na fase em que a universidade já estiver executando. É claro, tem a necessidade de fazer uma comunicação para a universidade dizendo: olha, eu sou fulano de tal, passei no exame tal em tal data e gostaria de dar continuidade no processo a partir do exame prático no processo desse ano. Beleza? Quando chegar a época, você fará então o exame prático e a defesa do trabalho final. Lembrando que isto só é possível 2 vezes em cada universidade. Então, você poderá fazer, vamos imaginar que esteja fazendo na Universidade de Lisboa, você fará o ano que você fez e foi reprovado em um dos processos, e no ano seguinte, ou no concurso seguinte, fará na mesma Universidade de Lisboa. Se você for reprovado 2 vezes, seja em que fase for, a partir daí você terá que fazer em outra universidade e começar do início. Apresentação de documento, prova de comunicação, prova objetiva, estudo de caso e defesa de trabalho final. Esperemos que isso não aconteça e que você seja aprovado na primeira das tentativas que fizer.